Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Para todo o Brasil. Nós vamos hoje, então, estudar o livro de Jó, o livro sobre Jó, né? Está aí quase no meio da Bíblia. Nós vamos fazer o que nós fizemos com o livro de Neemias. Vocês lembram? Que nós estudamos todo o livro numa perspectiva, né? Numa abordagem, aí estudamos todo o comentário. Aí depois voltamos na outra aula e aí estudamos ele de novo, do começo ao fim, mas com outra perspectiva, outra abordagem. Lembra que a gente fez isso? No livro de Jó, vamos fazer da mesma forma, tá? Eu só não sei se eu consigo em uma aula fazer a abordagem, né? Essa abordagem panorâmica de todo o livro. Mas se não conseguir, então a gente faz isso. Em 2 aulas a gente aborda o livro com uma proposta de estudo, aí depois as outras 2 aulas, né? Então possivelmente nós vamos ter aí 2 ou 4 aulas, dependendo do andamento, mas é mais provável 4, para estudar com essas 2 perspectivas, essas 2 formas de abordagem. Inclusive esse livro, ele tem uma linguagem poética, né? Na nossa teologia sistemática, na nossa teologia mais clássica, entra nessa categoria de livro poético, né? Tem aqueles livros históricos, né? Livros poéticos, evangelhos, livros históricos. Então a categoria que ele entra é de livros poéticos. E a linguagem que usa, né? Aqui o livro de Jó é linguagem poética, tá? Porém, a história de Jó é uma história de fato de um personagem real, a gente vai ver aqui, né? Porque alguns até acham que o livro de Jó ele não foi escrito narrando, contando uma história real mesmo, tá? Alguns acham, mas isso não tem procedência não. É interessante também outra observação, antes que a gente comece a comentar e fazer as divisões, que Jó ele é contemporâneo de Abraão. Então Jó, embora está aqui no meio da Bíblia, né? Antes de Salmo, Salmo exatamente no meio da Bíblia, mas Jó ele viveu na mesma época lá de Abraão. Então Abraão está lá em Gênesis, final de capítulo 11 para o capítulo 12, né, de Gênesis, a história de Abraão. E Jó vive então na mesma época, tá bom? Por que a gente sabe isso? Por que se afirma isso, né? Por algumas informações que a gente encontra, inclusive aqui no capítulo 1 a gente já encontra essas informações. Primeiro, a Bíblia vai mostrar, o Jó capítulo 1 vai mostrar que Jó exercia uma função de sacerdote do lar. Quer dizer, não era na época de Moisés, né? A partir da época de Moisés já tinha os sacerdotes, né, estabelecidos como lei, aqueles parâmetros todos. Aqui ainda havia a questão dos patriarcas serem os sacerdotes dos seus lares, né? Então a gente percebe como lá em Abraão tinha isso, Isaac, Jacó, enfim. A época ali de Gênesis, né? Antes de Moisés, que eu quero dizer, tinha ainda esse comportamento dos pais, né? dos patriarcas, dos mais antigos, eles serem os sacerdotes dos seus lares, eles oferecerem a Deus, né? O sacrifício, as ofertas, criarem lá, levantarem altares, que é a função do sacerdote basicamente no Antigo Testamento, né? Da intercessão e de oferecer o sacrifício aí pelo povo a Deus. Então a gente vê, esse é o primeiro ponto, né? Então Jó, ele oferecia sacrifício, inclusive aqui no capítulo 1, pelos seus filhos. Outra evidência também, aqui no capítulo 1, já mais para o verso de número 13 em diante, vai dizer que, aliás, vai narrar que Jó, a riqueza dele era medido, né, a riqueza medido em gados, tá certo? Então, né, animais também dessa época aí de Jó, quer dizer, não eram terras ou outras posses, né?
escravos, essas questões todas. E outra evidência também, outro ponto, é que aqui, deixa eu ver exatamente qual é o versículo, né? Para vocês acompanharem aí. Vai falar de um povo chamado de Sabeus, é o verso 15, tá? Capítulo 1, verso 15, vai falar de um povo chamado de Sabeus. Esse povo também era um povo lá da época de Abraão, tá? Então essas informações, elas, aliás, e tem uma outra quarta informação, né? Que aí já é lá no finalzinho, no capítulo 42, que vai mostrar que ele, depois de tudo que aconteceu, ele viveu mais 160 anos, se não me falha a memória, né? 140, 160. Deixa eu confirmar aqui, que agora deu um branco aqui, uma confusão de se é 140 ou é 160. Lá no capítulo 42, no finalzinho do capítulo 42. Ah tá, o próprio verso 12 do capítulo 42 também vai dizer aqui, vai mostrar, né, que a riqueza dele era medido aí, ó, tá vendo, em ovelhas, camelos, jumentos, enfim, é o que era naquela época, né? Mas vai dizer aqui um pouquinho mais para frente, no verso 16, penúltimo versículo do capítulo 42, né, no finalzinho do livro: depois disso viveu Jó 140 anos. Minha dúvida era 140, 160. Então depois disso, os historiadores acreditam que ele tinha por volta de 60, talvez 80 anos, né, quando aconteceu isso. Então depois desse fato histórico aqui, ele vive mais 140. Então viveu aí seus 200, 220 anos, que era o que mais ou menos o pessoal na época de Abraão viveu, né? Vivia. Abraão viveu 175 anos. Então é uma média aí. Então por essas quatro informações se tem como certo que ele foi da época lá de Abraão, tá bom? Então a primeira informação. Segunda informação do livro de Jó, amados, alguns acreditam que o livro de Jó, ele foi escrito com um propósito de explicar o sofrimento, né? Por que o justo sofre? Também não é essa a finalidade, tá? Porque, primeiro, não há explicação para o problema do mal, não há explicação, né? Não tem na Bíblia toda, tá certo? O próprio Salomão, em Eclesiastes, ele vai questionar, não se sabe, né? O mundo, ele é um mundo de mistérios, é um mundo onde o justo sofre e o injusto muitas vezes não passa muitas das angústias e necessidades do que o justo. Então parece que as coisas são invertidas, né? O que Salomão vai falar em Eclesiastes. Então não foi escrito, tá certo, para explicar o problema do mal, o problema do sofrimento, tá? Mas sim foi escrito, né, para mostrar, e a gente vai ler aqui, como que um justo, né, pela fé, ele enfrenta as dificuldades, tá? Mas naquela estrutura básica que a gente propõe, né, de estudo, se vocês já quiserem anotar aí, livro de Jó, quem escreveu? O autor é desconhecido, não se sabe ao certo quem foi o autor, então é desconhecido. Onde foi escrito? Na Mesopotâmia. Então no capítulo 1 já começa lá falando, né, ó, havia um homem na terra de Uz. Então a terra de Uz não é a mesma coisa que Ur. Ur é onde Abraão vivia, Ur dos caldeus, né? Uz, embora seja bem próximo, era uma região que envolvia a Mesopotâmia toda, né? Mas não era exatamente no mesmo lugar de Abraão. Abraão era Ur dos caldeus, tá? Que era uma região que abrangia a Mesopotâmia. Uz aqui é na terra de Edom. Quando a gente lê o livro de Lamentações, capítulo 4, versículo de número 21, vai dizer lá que Uz, né, é na terra de Edom, dos edomitas. Ou seja, Jó viveu ali na região que hoje nós conhecemos como a Arábia. Então, Jó é árabe, né? Como Paulo também nasceu ali na Tarso da Cilícia, que é a região da Arábia também, tá? Então, só para acrescentar essas informações. Quando isso foi escrito? Qual o período que Jó foi escrito? 2000 anos, aproximadamente, cerca de 2000 anos antes de Cristo, que é o período mesmo onde vive Abraão, tá? Então Moisés surge ali em 1445, né? Mais uns 400 e tanto, quase 500 anos antes, tá aí o Jó. Então ele é bem lá do comecinho mesmo da história de Gênesis, né?
do capítulo 11. Então, 2000 anos aproximadamente antes de Cristo foi escrito. Por que esse livro foi escrito? Já falei, mas quero só repetir aqui mais definidamente. Para examinar a resposta da fé ao sofrimento humano. Então, Jó foi escrito para mostrar, né, qual é a resposta adequada que nós devemos ter a respeito do sofrimento humano, tá? Como que nós lidamos e vencemos o sofrimento no sentido relacional, né? A história de Jó, então, é um personagem real, como eu disse, e vamos ler o texto de Ezequiel, capítulo 14, verso 14, Ezequiel, capítulo 14, verso 14 e o verso 20. Então, 2 versículos aí do capítulo 14 do profeta Ezequiel vai narrar o Jó, né? Junto ainda com outros 2 personagens, que é o Daniel, né? E ele vai ser colocado aqui como uma pessoa de intercessão, que é um sacerdote, né? Então ele é colocado junto com Daniel, junto com Noé, e entre então esses 3 homens como sendo homens reconhecidos na história como homens que intercederam pela sua geração, pelos homens, tá? Então, ó, verso 14 do capítulo 14 de Ezequiel. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então olha o profeta Ezequiel aqui, né, narrando e colocando de fato esse personagem Jó como um personagem real, não fictício. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jó também aparece lá, né, na citação de Tiago, capítulo de número 5. Então, a gente indo lá para o finalzinho da Bíblia praticamente, né, Tiago. Eu ia falar Evangelho de Tiago, mas não está errado não, falar Evangelho de Tiago. Capítulo de número 5, versículo de número 11. Ó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, ó, outro livro da Bíblia, né, narrando aqui e colocando Jó de fato como um personagem real. Então não é uma ficção, não é uma história mitológica, mas um personagem real que existiu de fato, e tudo que é narrado, embora seja linguagem poética, como eu falei, tudo que é narrado no livro de Jó é real, tá bom? Vamos lá então para fazer a nossa divisão. Vamos comentar primeiro Jó capítulo 1 e 2, tá? Jó capítulo 1 e 2, eu vou dividir em 5 partes aqui o livro de Jó, 5 partes. Primeiro capítulo 1 e capítulo 2, né? Jó foi reconhecido pelo próprio Deus como um homem íntegro e reto. E aí a gente pega o capítulo 1 e verso 1. Opa, deixa eu adicionar aqui, ó, que o nosso amado, querido, estimado e precioso irmão Douglas, a nossa família, não só da fé, mas a família aí da dinastia do reinado dos Xavieres. Esse nome Xavier aí é famosíssimo. Ele é um dos principais do X-Men. Então vamos lá. Aí, ó, chegou o Douglas, mano. Coisa boa. Opa, varão, sou soldado Ryan. Apesar que o Douglas pode questionar. Não, Xavier, quem é o Xavier é o Valdir, né? Deixa pra lá, vocês entenderam, eu acho. Então vamos lá. Chegou bem na hora, viu, Douglas? Da divisão aí do estudo do livro. Então capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2 do livro de Jó, né? A gente vai estudar. E Jó foi reconhecido pelo próprio Deus. Então começa a narrativa no capítulo 1, verso 1, ó. Havia... interessante, amados. Outro argumento aqui para falar que Jó, a história de Jó é a história de um personagem, uma história real. Porque o verbo aqui, havia, né? Aliás, vem do verbo haver. Isso quer dizer existiu. Tá bom? Existiu, então havia um homem, então existia um homem, né? Equivale a dizer, existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha que coisa interessante. Aí vai narrar aqui, né, que ele tinha filhos e tal, tinha 10 filhos, né?
Olha aí, Douglas. 10 filhos. 7, oh meu Deus, me perdi aqui. 7 filhos, verso 2. E 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Tinha 10. E aí vai falar da sua riqueza. Era um homem mais próspero que havia em toda aquela região. Então Jó era um homem de posses. Era um homem mais rico, olha só, de toda aquela região. Tá? Então vai trazer também, e é importante essa informação por tudo que vai se desenrolar. E aí é o próprio Deus que vai falar, interessante, né? Porque, André, mas você leu aí no verso 1, é o escritor que está falando que ele era um homem justo, reto, temente a Deus e essa coisa toda. Mas a gente vê um pouquinho mais para frente, no diálogo, né, que Satanás tem com Deus, aí o próprio Deus que vai falar aqui no verso de número 8, verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Irmãos, é o próprio Criador que está dando testemunho do homem. Veja bem, né? Então o próprio Deus está narrando isso. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então é o próprio Deus que dá testemunho, né? Que reconhece Jó como esse homem íntegro, tá? Esse homem inteiro no seu caráter, sem falha no seu caráter, esse homem piedoso, esse homem que vivia em retidão, né? Homem reto, esse homem que vivia em retidão e temente a Deus e que se desviava do mal. Diga, Valdir, pode falar, meu amado, abre o microfone e diga. Então, é por essa narrativa que tem no livro de Jó, que inicia com a fala de Deus e do demônio. Sim. Então parece ser verdadeiramente uma narrativa e não um livro real. Por isso, agora que você nos relatou, né, a realidade do livro, do personagem, do próprio Jó, dá a entender que verdadeiramente ele foi uma pessoa que existiu. Isso. E ao ler essa narrativa duas pessoas celestiais, um anjo e um demônio, parece dramaturgia, né? Parece uma narrativa mesmo, como dramaturgia, e não como um conto real. Isso, uma mitologia, uma história inventada, alguma coisa assim, né? Exato, mas a gente já viu, e aliás, quando a gente pega Apocalipse, embora também Apocalipse é muita coisa figurada, né? Mas lá também a gente vê essas cenas, embora sejam visões lá em Apocalipse, mas são visões da realidade, ou seja, daquilo que de fato existia, né? Quando João na ilha de Patmos vê aquilo que Deus mostra aquilo que era real, aquilo que existia, não era uma ilusão, não era uma visão no sentido de que foi dado por Deus algo imaginário, e sim algo, Deus desnudou, Deus abriu uma dimensão para João, no caso, é que esses olhos aqui não conseguem vislumbrar. Por exemplo, os anjos são espíritos não tem como nós enxergarmos a olho humano, né? A não ser de fato que Deus traga essa revelação, essa possibilidade. Deus fez isso inúmeras vezes no Antigo Testamento, onde anjos foram vistos, né? Enfim, isso aí em toda a Bíblia é tranquilo. Nós temos muitos relatos. E aqui de fato parece ser, né? Nossa, o próprio Criador, Deus e Satanás, quem que teve acesso a isso? Quem viu isso? Será que não foi uma história inventada? Mas aí a gente já sabe, inclusive aqui por esses argumentos, que a história é real. E é fato, como o livro de Gênesis, por exemplo, também, que é contado, irmãos, a gente precisa entender que a linguagem mitológica, a linguagem de mito, não quer dizer que é uma história inventada, né? Mas é a linguagem que é usada para contar uma história real. Então, Gênesis, quem que teria a possibilidade de ter a informação que os céus foram criados por Deus daquela forma, no primeiro dia isso, segundo dia isso, terceiro, se ninguém existia, né? Como que um ser humano poderia ter acesso a isso? A não ser pela revelação de Deus. Então a gente entende que a Bíblia, ela é revelação de Deus e tem partes dessa revelação que é o próprio Deus que comunica ao homem, né? É o próprio Deus que comunica. Então assim, o próprio Paulo disse: eu não recebi o evangelho de homem nenhum, foi do próprio Deus.
O João recebeu as visões, as revelações do próprio Deus e aí escreve, né? O Moisés, diretamente de Deus, recebe as tábuas da lei. Então a gente percebe essa ação, essa comunicação direta de Deus com alguns homens, mas assim, pessoalmente, né? Lógico, se manifestando de maneiras diferentes, né? Por exemplo, lá é Gálatas que vai dizer isso, e Hebreus também, que na verdade as tábuas da lei não é que foi dada, a mão de Deus pegou assim, deu e o Moisés recebe, né? Tipo um dá e o outro recebe, não. Deus enviou os anjos, ou um anjo, e o anjo entrega a Moisés. É isso que está escrito lá no relato lá do Pentateuco, não descreve isso, mas lá em Gálatas, em Hebreus, aí vai falar, né, que pela mão dos anjos de um medianeiro que Moisés recebe as tábuas da lei. A questão é, isso aqui, embora seja a revelação de Deus, embora seja algo de fato humanamente impossível de saber o que está acontecendo no céu, o homem não tem acesso a essas informações, mas é um relato, né, como outros mais, que Deus vai comunicando ao homem, o próprio Deus vai se comunicando. Então, eu acho que evidência a gente tem aos montes aqui para ficar claro, né, que é uma história real, não só aqui no livro, evidências do livro, mas evidências externas de outros livros, como a gente viu aqui, narrativas de outros homens, Ezequiel e Tiago, que falam de Jó como sendo mesmo um personagem real e não uma pessoa fictícia, né? Então é isso aí. Tranquilo então, Valdir? Bora prosseguir? Obrigado aí pelo comentário, meu irmão. Então, deixa eu ver, acho que eu queria comentar alguma coisa mais aqui. Ah, tá, sim, eu acho importante isso aqui. Olha que coisa interessante, nesse diálogo entre Satanás e Deus, a primeiro momento, quando a gente vai ler, a gente pensa que Satanás está acusando Jó, né? Jó é pecador, Jó e tal. Não, se a gente prestar atenção na narrativa, no diálogo, aqui no verso de número 9, por exemplo, capítulo 1 ainda, né? A gente está estudando 1 e 2, capítulo 1. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, isso aqui é a fala de Satanás, né, falando com Deus. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfemas na tua face. Olha que coisa interessante. Satanás está acusando Deus. Veja bem, não está acusando Jó, não são os homens. Ele está acusando Deus de comprar a adoração desses serizinhos, desses seres humanos. Como que Deus compra? Dando saúde, dando riqueza, atendendo às suas necessidades, cercando de bens. Aí fica fácil. Satanás diz: mas é em vão que ele tem sido fiel a ti? Mas desse jeito também fica muito fácil. Se eu tenho cercado ele de bens, tem dado saúde, tem dado filhos, tem dado casa, tem dado tudo o que ele precisa, tira essas coisas dele para o Senhor ver se ele não blasfema na tua face. Olha, irmãos, Satanás está acusando Deus de comprar a adoração dos homens, né? Então a gente percebe aqui que o cidadão lá do inferno, né, cidadão do inferno, o coisa ruim, o encardido, esse aí que chamam de Satanás, ele é ousado, ele acusa até Deus. Então Deus fala: não, então faz o seguinte, vai lá e toca nessas coisas e tu vai ver que ele não vai blasfemar na minha face. Olha que coisa interessante, amados. Então a gente já percebe aqui, né, o que se dá nesse diálogo. E aí o livro de Jó nos mostra, inclusive, quando um homem ele entende quem é Deus, ele serve a Deus, independente dos benefícios, independente de ser atendido por Deus, independente de as suas orações serem respondidas, independente de ele conseguir os seus sonhos, desejos, bens, saúde, enfim, né, os interesses humanos e alguns até legítimos, né? Então é legítimo que um homem queira saúde, bem-estar, né, coisas boas para viver, que a gente precisa minimamente, isso tudo é legítimo. Mas quando essas coisas a gente não tem, né, de uma maneira ou de outra, a gente não atribui isso no nosso relacionamento com Deus. A gente vai ver mais para frente aqui, eu acho que vai ser bem interessante esse estudo aqui, a gente vai ver como isso é atual, como esse livro tão antigo, como esse personagem tão distante, numa cultura tão diferente, num tempo tão antigo,
como a mensagem, o comportamento, o pensamento, inclusive dos seus amigos, como isso é tão atual, amados. Como a mente dessas pessoas aqui parece-se tanto com a religiosidade dos dias de hoje, né? Não seria diferente, porque é a mente do ser humano que não mudou nada. É por isso que a Bíblia, ela fala conosco. A Bíblia nos mostra, né? E ela é atualizadíssima. Vamos lá. Então, quando Satanás afirma que Jó só é assim porque Deus o tem abençoado e protegido do mal, o Senhor permite que Satanás ataque em um único dia. Tragédias súbitas roubam de Jó sua riqueza, família, olha só, mas ele permanece fiel a Deus. Mesmo quando Satanás o aflige com dolorosas feridas abertas, ele permanece fiel. Não se ouve mais Satanás, que provou estar errado, mas o sofrimento de Jó continua. Então Satanás, ele só aparece até o capítulo 2, irmãos. Os outros 40 capítulos ele não aparece. Então só no capítulo 2 aqui já foi provado que a sua acusação, a sua fala estava totalmente errado, né? O capítulo 1 e o capítulo 2 vai mostrar então que Deus permite, já nos traz outra revelação. Olha, eu acho muito interessante isso. Que revelação é essa que eu estou me referindo? É que há algumas questões da nossa vida, alguns sofrimentos, algumas consequências, né, ruins na nossa vida, elas vêm de uma permissão de Deus. Isso quer dizer que, na verdade, né, em relação ao servo de Deus principalmente, Deus é aquele que põe limites em Satanás. E ele às vezes até nos permite, ou é melhor, ele até permite que Satanás de alguma maneira nos prejudique na vida, seja no âmbito material, seja no âmbito físico, inclusive, né? Seja no âmbito psicológico, enfim. Deus até permite, mas põe um limite. Mas essa permissão de Deus tem um propósito bem definido. A sua soberania sabe o porquê que ele permite isso, isso e aquilo. Nós que ficamos aqui muitas vezes sem compreender porque nós somos limitados. Então o livro de Jó também, aliás, o Jó aqui mostra, né, como é o nosso comportamento, e o nosso pensamento e o nosso sentimento muitas vezes em relação a Deus, a vida, onde a gente fica assim, sem explicação, fica meio perdido no meio de angústias, de tragédias. Estou falando do cristão, que é um ser humano como qualquer outro, que também tem suas crises existenciais, tem suas dúvidas, embora seja pessoas de fé, mas a gente muitas vezes não tem explicação, porque não tem. É simples assim, amado. Não tem explicação para tudo. Qual é a explicação do mal? Porque na nossa lógica deveria ser assim. Se eu sou fiel a Deus, se eu procuro fazer a vontade de Deus, se eu não faço as coisas ruins que um monte de gente faz, então eu não deveria sofrer de uma forma igual, ou às vezes até pior, do que as pessoas que não temem a Deus, que fazem as coisas errado, que pecam mesmo. Não seria uma lógica razoável? E muitos, infelizmente, dentro da igreja seguem essa lógica. Mas esse mundo, amados, não respeita essa lógica. Por quê? Tem alguns fatores. Entre eles, primeiro, nós estamos em um ambiente de sofrimento. Então Deus não coloca numa redomazinha dentro de uma bolha e protege o cara assim com todos os anjos de tudo e de todos. Não funciona assim a vida, não é, irmão? Então, que culpa que tem e que houve aí, pelo menos é o que está na minha memória, né, que faz um tempo que eu não assisto até jornal e essas notícias aí, onde passa as tragédias e tudo mais, e graças a Deus eu não tive contato pessoal, né, com alguma coisa desse tipo aí, mas que está na minha memória, no Rio de Janeiro. Uma mulher estava andando ali, uma bala perdida atinge a criança dentro do ventre da mulher. Vocês lembram dessa história? A bala pegou, acho que aqui, ó, quebrou clavícula. Bom, um bebezinho, uma bala, imagina, né? Dilacerou vários ossos, sobreviveu, mas teve várias sequelas a criança. A minha pergunta é, o que esse bebê fez para merecer isso? Que culpa que tinha esse bebê para merecer uma tragédia dessa? E talvez até essa própria mãe. O que ela fez? Não é? De repente, uma pessoa honesta, uma pessoa talvez até que temesse a Deus, uma pessoa que procurasse andar pelo certo, pelo correto, e acontece isso com essa pessoa. Então,
na lógica, ela não merecia. Mas o ambiente, esse ambiente injusto, de sofrimento, onde pecadores e justos vivem no mesmo ambiente, onde o sol nasce para um e nasce para outro, foi o que Jesus disse, onde Deus abençoa um e outro também, onde a chuva desce na lavoura, na plantação do ímpio e do dizimista também, né? Onde o desemprego, a economia, né, que foi esse ano aqui, nossa, foi uma tragédia mundial. Quer dizer, crentes fiéis, generosos, piedosos ficaram desempregados da mesma forma que macumbeiros, satanistas, gente egoísta, que ama o dinheiro da mesma forma. Trabalhavam na mesma empresa, estavam no mesmo barco, no sentido que está aí sujeito, né, a tudo isso. Então Deus, amados, não lida com as questões como a gente pensa, de pôr numa bolha só porque a pessoa é de igrejinha vai privar essa pessoa de todo sofrimento. Ou numa disputa de 2 vagas de emprego, olha só, né? Aí tá lá o crente porque é crente, porque é homem de oração, porque é dizimista e ofertante, porque é generoso, está na disputa de emprego, né? E esse aqui é dizimista, é ofertante, é generoso, frequenta a igreja, lê Bíblia, vai nos cultos, mas o cara nunca estudou, o cara não se preocupou e não quis se preparar profissionalmente, e está disputando a vaga com um cara aqui que não vai à igreja, que talvez não é nem tão generoso assim, né? De repente é mais apegado ao dinheiro, mas esse cara estudou, dedicou a vida, fez cursos profissionalizantes, o cara, sabe, muitas vezes deixou de comprar até algumas coisas para investir na sua profissão, aí numa vaga de emprego, vai falar, não, esse aqui é crente, eu vou abençoar ele, Deus pensando. Não, irmão, seria uma injustiça de Deus, né? Eu sei que tem milagres e coisas que são exceção, tá? Mas eu estou falando que Deus não lida nessas questões só porque o cara é crente e tudo mais, vou privá-lo de tudo. Claro que não. Então a gente vê na Bíblia Sagrada, inclusive, homens de Deus, homens bons, homens fiéis. O próprio Elias, que ressuscitou pessoas, curou enfermos, morreu de uma enfermidade. Foi o Eliseu, né? Foi Eliseu, se não me falha a memória. Morreu lá de uma enfermidade, de doença, morreu de doença. Né? Quando a gente vê outros mais, Paulo, por exemplo, abençoou tantas pessoas, dedicou a sua vida ao evangelho e a fazer o bem para as pessoas, foi castigado, apanhou até umas horas, foi preso, foi morto e decapitado. Então a gente percebe, amados, que não é nessa lógica de que a pessoa merece, não merece e Deus vai proteger esse e aquele. O mal, ele está impregnado nessa realidade. A gente vive num mundo caído, onde se o ímpio, o egoísta, o capitalista, ele vai lá e destrói a camada de ozônio, vai lá e polui a cidade, vai lá, o crente fiel vai também ter as consequências de todo esse ambiente aí, né? Então Jó nos mostra essa realidade de que tem coisas inclusive que são inexplicáveis, que não há explicação. A gente vai ver no finalzinho aqui se Deus foi lá e explicou para ele o que estava acontecendo. É muito interessante a gente observar isso aí. Então vamos lá na continuação, amados. Bom, capítulo 1 e 2, então mostra que apesar do sofrimento, apesar de toda a angústia, imagina, amados, você tem 10 filhos, saudáveis, bonitos, abençoados, estão lá festejando, alegre, você tem lá sua esposa, tudo certinho, mulher assim que te apoia, você tem dinheiro aos montes, você é rico, muito rico, rico demais. Imagina, você tem lá empresas, eu não estou exagerando, Jó tinha muitos empregados, muitos, não eram poucos, era o homem mais rico de todo o Oriente. O cara tem saúde, o cara é um cara de caráter, é um cara respeitado, assim, tá filé na vida, tá de boa, né? Tá na crista da onda, o cara assim tá... e aí, do dia para a noite, amados, é bem interessante o capítulo 1 que vai mostrando que essa tragédia foi uma tragédia efeito cascata, sabe as coisas que vão acontecendo? Então o cara tá lá de boa, daqui a pouco, ô Jó, aconteceu lá que foram lá e roubaram a parte lá boa, grande, da sua riqueza, alguns ladrões. Aí ele
está ouvindo, aí antes que ele acabe de ouvir, vem outro falando na sequência: Jó, é o seguinte, aconteceu lá que desceu fogo do céu lá, um raio provavelmente, né? Queimou lá um monte de animal, você perdeu também um monte de coisa. E aí, enquanto esse segundo estava falando, o terceiro veio e falou: Jó, tava lá os teus filhos todos reunidos, os 10 reunidos, e numa festa na casa lá de um, e caiu lá o telhado, matou os 10, e ele ficou assim: e agora? O que eu vou fazer? Aí a Bíblia diz, no capítulo 1 ainda, ele diz que ele levanta, então, ele está sentado, se prostra, rasga as vestes, e ele clama: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não blasfemou Jó de Deus. Olha só, amados, a fé desse homem. Imagina a situação dessa. Irmãos, eu tenho 2 filhos, né? Nem vou falar quantos você tem, mas é um bocado. Mas imagina, mas eu tenho, se eu tivesse um, amados, eu não imagino o que é perder um filho. Vocês imaginam pegar um caixãozinho pequeno lá, ou que seja um caixão de adulto, mas o seu filho lá, um jovem, um menino, enterrar? Você imagina um negócio desse? Para um pai isso é uma coisa inimaginável. Deve ser um dos piores ou o pior sofrimento do mundo, né? Para um ser humano perder um filho e tal. Você perder um pai faz parte do processo. É lógico que é doloroso, sofre, o luto é sempre ruim, mas o filho não é um processo natural, vamos dizer assim, né? Um filho ser enterrado antes dos pais. Então imagina você perder é um negócio que eu não consigo imaginar, eu como pai. Agora você imagina perder todos, 10, você tem 10, perdeu 10 no mesmo dia. É uma coisa inimaginável. Aconteceu com Jó. Ele não só perde isso, perde os bens, não só perde os bens, perde a própria saúde, porque Satanás foi também autorizado por Deus a tocar nele e colocar nele uma doença, uma chaga, né? Essa chaga, essa doença, ela apodreceu todo o corpo de Jó. Se a gente lê mesmo, né, capítulo a capítulo, versículo a versículo do número de Jó, ele fica com a aparência desfigurada, ele fica irreconhecível, seus amigos não reconhecem. A sua boca, ela fica com um cheiro de podre ininterrupto. Olha só, o cara fica se coçando dia e noite com um caco de telha, raspando, irmão, a pele. A pele se descola do corpo. São dores horríveis, aparência horrível. O cara tá ali, sabe, não sobrou nada do cara. Nada, nem psicologicamente, fisicamente. O cara estava arrebentado em todos os sentidos. Então, imagina só, né, se é que a gente consegue imaginar o sofrimento de uma pessoa nessas dimensões. Foi o sofrimento de Jó. Mesmo assim, ele lamenta, ele quer até que a sua vida seria até melhor que acabasse ali para acabar o sofrimento, mas ele não atribui essas coisas a Deus. Ele não vai murmurar de Deus, dizendo: tá vendo aí, Senhor? O que adiantou ser generoso com todo esse povo, servir o Senhor, ser fiel? É isso que eu recebo? Não saíam essas palavras, não tinha esses pensamentos na vida de Jó, né? E aí o capítulo 3 ao 31 é a segunda divisão, tá? Então, primeira divisão, capítulo 1 e 2. A segunda divisão, capítulo 3 ao 31, e aí a gente vai fazer um resumo aqui, é onde aparece agora alguns amigos para ajudar, né? Capítulo 3 ao 31, a segunda divisão. 3 amigos aparecem para consolar o Jó e ficam atordoados com a sua condição. Ele quase entra em desespero, né? Finalmente conta aos 3 que gostaria de ter morrido ao nascer. Ele diz: um aborto seria melhor do que eu. Os amigos começam um diálogo com Jó, e aí que bagunça tudo o negócio. Cada um deles está convencido de que Deus é justo e reto e castiga o pecado. Eles concluem que Jó provavelmente pecou, porque se está sofrendo desse jeito, não é possível, tem que ter um pecado aí no meio, né? Um justo não sofre desse jeito. Não, tem alguma coisa errada aí. Então é a cabeça desses caras, que é bem parecido com a cabeça de uns. Os amigos encorajam-no a confessar o pecado.
oculto, que ele supõe, né, que ele está com pecado. Então Jó confessa o pecado. Tem pecado, Jó confessa o pecado. Você está escondendo isso aí, é por isso que você está. O dia que você confessar o pecado, você vai ver que as coisas vão melhorar. Então eles encorajam Jó a confessar o pecado oculto, né, que Deus está punindo, e a pedir misericórdia. Mas a consciência de Jó está limpa. Eu acho, claro que não é engraçado porque é uma tragédia, né, irmão? Mas eu fico pensando aqui, Jó falando, mas eu não tenho pecado nenhum não, eu sei da minha vida, eu não cometi nada para que isso me acontecesse. E isso, não, Jó, confessa, você está escondendo da gente. E Jó falando, minha consciência está limpa. Não, você tem pecado. Essa briga aí, né, dos amigos dele e ele. E aqui anotei ainda, ó, ele não pode explicar, o Jó, primeiro que não há pecado oculto, e ele não pode explicar por que motivo Deus está fazendo sofrer dessa forma. Mas ele se recusa a confessar pecado, dos quais não tem conhecimento. Mas se eu não tem nenhum pecado que me traz a memória, como que eu vou confessar alguma coisa só porque eu estou falando, você tem pecado e confessa? Se a sua consciência, né, estava diante de Deus tranquila nesse sentido. Então aqui começa, amados, aquilo que muitas pessoas fazem hoje em dia. Quando vê outras pessoas sofrendo,